Saudações judocas, vamos falar do legado do Shiten. É claro que esse legado não é um legado só deles, é um legado do que eles fizeram na contribuição e na construção do judô, tá? Bom, vamos para a tela, vamos dividir a tela aqui. Desenvolvimento técnico. Olha só, o processo de desenvolvimento técnico do judô passa por eles. É dos treinos deles que surgem várias técnicas, como eu expliquei. Por exemplo, o Haragoshi, que eu acabei de explicar em uma outra aula para trás, que o Jigoro Kano não jogava mais o Saigo de Yukigoshi, do Ukigoshi que ele gostava tanto, e ele passa a colocar aquela perna para fora, usando o quadril para levantar e tipo dar uma varrida no Saigo para poder jogar. Daí surge o Haragoshi. É nesse processo de treinamento que foi capitaneado, porque muitas vezes o Jigoro Kano não estava dentro do dojo. Nesse processo de treinamento, de evolução técnica, capitaneado pelo Shiten, nas várias fases, é que surge esse Judô Kodokan que nós conhecemos. A gente fala pouco disso, mas o processo de construção do Judô Kodokan, ele passou por vários estudos, coloca técnica, tira técnica, até chegar nesse Gokyu que a gente entende hoje, são muitas e muitas fases. O Shiten tem uma base importante nisso aqui. O desenvolvimento dos katas. Naga no kata, katame no kata, ju no kata foram completamente desenvolvidos com os Shitenos. 100% deles foi desenvolvido entre os Shitenos. Não entre eles, Jigoro Kano e eles. Principalmente o Yamashita. Principalmente o Yamashita. Tá? Eu já quero até pronunciar que, eu já falei várias vezes que eu achava que o Saigo era o mais importante dos Shitenon. Mas hoje eu divido essa condição. Cada um deles tem a sua importância grande. Talvez o Sakudido seja o menos importante, tá? Se eu fosse classificar o menos importante. O Tomita é o cara do início, né? É o companheiro do treino de Jigoro Kano no início do que ele pensa de judô. O Saigo é o que faz crescer a popularidade da Kodokan. Mas o Yamashita, ele é o cara. A gente fala muito. Tem alguns nomes muito importantes no processo do que a gente sabe de judô hoje, né? Por que seu Inagi é de um jeito e por que não é de outro jeito? A gente acha que sabe tudo da cabecinha do Jigoro Kano e não é bem assim. A gente tem vários nomes nesse processo, nesses muitos anos de judô. Até recentemente, o Sensei Daigo, que faleceu tem pouco tempo, 10º dan da Kodokan. Ele é um nome desses importantes. Ele, Mifune. E dentre esses nomes, talvez o mais importante depois do Jigoro Kano é o Yamashita. As fotos de treinamento são dele com o Jigoro Kano. Depois o Jigoro Kano começou a pegar uns caras mais novinhos, né? Tipo Nagaoka, tem algumas fotos com Nagaoka. Depois tem foto até com o Mifune, tem vídeo com o Mifune, Mifumi, que usou o Mifune. Então, tem partes aqui muito relevantes, mas o Yamashita tem esse aspecto muito, muito, muito importante. Okay? Então o desenvolvimento desses katas foi com eles, junto deles. Inclusive nessa história de formação. Depois eu vou, em algum outro curso falando sobre kata, a gente vai explicar disso, né? Mas é num determinado momento, numa fala do Yamashita com o Jigoro Kano, que se constrói a estrutura dos katas, literalmente. Ok? O desenvolvimento teórico. Aí já falei 500 vezes. O conceitual do judô, algumas coisas o Jigoro Kano pensou sozinho. O fortalecimento do treino de Ukemi, as fases da técnica, Tsukuri Kuzushi Kake. Isso é um ponto muito importante no estudo e no aprendizado dessa questão do desequilíbrio do Judô Kodokan. As pessoas falavam literalmente que o Judô Kodokan derrubava muito mais do que os outros judôs, do que os outros jujutsu, por causa do entendimento das fases do desequilíbrio, entendeu? Isso vem da cabecinha maravilhosa do Jigoro Kano. Mas
sei lá, por exemplo, os fundamentos do judô, o entendimento dos fundamentos, Kumikata, Shizei, Shintai, tudo isso passa por estudos entre Jigoro Kano e os seus Shitenous. Jigoro Kano com esses caras. Eu falei, por exemplo, É porque são fases diferentes, né? Mas assim, e aí eu acredito que o Isogai, em algum momento, Hajime Isogai, foi um Shitennou em um outro momento, né? Não desses 4 básicos, os famosos, os que estão na história. Mas o Isogai foi um desses caras muito importantes. Então o processo todo de Neuasa do judô passa pela mão do Isogai. Todo pelo Hajime Isogai. Todo. Né? Então, esse desenvolvimento técnico, teórico, passa pela mão deles com toda certeza. E o desenvolvimento filosófico. Já falei com vocês. Jigoro Kano e os caras discutindo que a filosofia do que a gente entende de judô hoje, entender Zeiryoku Zenryu, entender Jitakyoei, o Jigoro Kano não ficou pensando sozinho, não. Ele tinha que externar aquilo, ouvir das pessoas e criar sua formação. É assim que cria-se filosofia, inclusive, né? É assim que a filosofia é estudada pelo mundo, né? Esse desenvolvimento vem dessas conversas com o Kano Shihan. Então a gente falou tudo, né? Tudo do judô passa pelo Shitennou. Tudo, literalmente. Então, gente, eles são absolutamente importantes historicamente e na construção e desenvolvimento do judô. Próxima aula a gente termina pelo menos isso aqui, vai ficar para vocês estudarem mais. Abraço!